Muito bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negra. Estamos começando mais um Fontoura News aqui nessa manhã de quarta-feira, né? Ontem já tivemos jogos de Libertadores. Hoje acordamos para assistir o jogo da seleção brasileira às 7 horas da manhã, seleção brasileira feminina, eliminada da Copa do Mundo. E isso já puxa um pouco do nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar também do Pedro ainda, tem resquícios de informações do Pedro. Temos novo preparador físico no Flamengo. Vamos conversar um pouco também sobre Arthur Peixoto, é o novo treinador, o novo preparador físico do Flamengo, sobre como que vai ser gerido esse momento. Quero falar também sobre o lance ontem do Marcelo Diniz, do Marcelo e do Diniz, né? O Marcelo, lance que infelizmente arrebentou a perna do jogador, visivelmente do Argentino Júnior, visivelmente sem a intenção do Marcelo, e a declaração infeliz do Fernando Diniz depois. Tudo isso eu quero falar um pouquinho nesse vídeo que está começando agora, na sua manhã. Vamos lá? Vamos. Eu quero abrir apenas com essa frase aqui que eu fiz questão de anotar, tá? O aspas. Flamengo abriu mão da temporada ao escolher o Sampaoli, ao continuar com o Sampaoli, fecha aspas. Para Milton Neves. Milton Neves. Por que começar com Milton Neves, Felipe? Porque quando a gente começa com uma frase do Milton Neves, eu deixo claro para você que você não é, nem eu, somos tão burros como a gente acha que a gente é. Quando a gente achar que a gente está fazendo comentários ruins, comentários infelizes, você pode lembrar que vai ter alguém sempre que vai fazer um pior do que eu e do que você. Então sinta-se bem, porque existe o Milton Neves para ajudar a gente aí, quando a gente acha que fez declarações infelizes, quando a gente fala que acha que a gente não está tão inteligente, quando a gente acha que a gente fala bobagem, tem o Milton Neves. Bom, eu preciso rebater? Não preciso. Acho que você já está entendendo qual a lógica, é o que precisa ser rebatido aí. Mas mesmo assim eu farei. Ô, meu querido Milton Neves, o Flamengo fez o que de errado? O Flamengo tem um treinador com 21 jogos, uma derrota, uma derrota, os trabalhos dando resultado, as coisas melhorando dentro do campo, devagarzinho, é um processo a longo prazo. Realmente você acha que mandar o técnico embora, que não deu um soco na cara de ninguém, que não ficou do lado do preparador que deu um soco na cara, você acha realmente que essa era a escolha inteligente? Que era assim que a gente ia continuar brigando pelos títulos dessa temporada? Você realmente acha que era pegando um treinador interino do nada e trazendo para esse momento que era assim que o Flamengo ia continuar brigando pelos títulos? Tá certo. Você não tá errado, não. Errado tô eu de te assistir. Errado, bom, eu não tô errado, não, porque eu não te assisto. Essas porcarias chegam a mim, sabe Deus como. Errados estão as pessoas, errados estão os que te assistem, bicho, porque tá de sacanagem. Que bobagem, mas que besteira. O Flamengo fez exatamente o caminho correto. Deu respaldo ao treinador que ficou do lado dos jogadores, que não apoiou a violência, que mandou o preparador físico dele embora. Então, tu tá de sacanagem, né? Você tá de brincadeira. Bom, aí o Flamengo obviamente agora ficou sem um preparador físico, né? A hierarquia do Flamengo era o Pablo Fernandes e o filho dele, logo em seguida, fazendo um trabalho muito legal. Esquece a parte da violência, da imbecilidade do ato cometido pelo Pablo Fernandes, mas o trabalho de preparação física do Flamengo estava surtindo efeito. Depois de muito tempo, a gente está vendo um Flamengo bem melhor fisicamente. Depois de muito tempo, o time está melhorando fisicamente e é visível. Acho que é visível, não trato com opinião, não lido com a minha opinião, estou falando de fatos, é só você olhar os jogos e você vai ver que o trabalho de preparação física do Flamengo era legal. O Flamengo precisa trazer outra pessoa. Nesse primeiro momento, o responsável pela continuidade é o Arthur Peixoto. Arthur Peixoto é da comissão permanente do Flamengo e é ele que assume o lugar do Marcos Fernandes. Como assim, Felipe? O Marcos Fernandes é o filho do Pablo Fernandes, demitido, ele assume a liderança, ele vira o preparador-chefe e, obviamente, está continuando o método que vinha sendo desenvolvido em 3 meses, ele vai continuar o processo, não vai ser nenhuma ruptura, e o Arthur Peixoto chega para ajudá-lo e fazer as vezes do Marcos Fernandes. Então, o Marcos era o auxiliar do pai, agora o Marcos assume, segue o protocolo, segue o processo, não tem uma novidade, não tem um novo pensamento de caminho, e isso é muito interessante, e o Arthur Peixoto vem para ser o auxiliar, para ajudar ele nas atividades, e claro, trazer bons debates, ajudar e aumentar ali, talvez até com outro olhar, né? Porque o Pablo e o Marcos têm um caminho muito parecido. O Arthur chega ali para seguir a regra do Marcos, mas também para ajudar e trazer talvez alguma metodologia diferente, algo que possa brilhantar ainda mais.
o trabalho que vem sendo bem desenvolvido. Esquece de novo a parte da agressão, porque isso aí não conta, né? E tanto por isso que o Flamengo segurou o Marcos Fernandes na demissão, assim como segurou o Sampaoli, porque ambos não fizeram nada de errado. Ninguém pode pagar pela atitude do pai, ninguém pode pagar pela atitude do seu chefe, do seu subordinado, de quem quer que seja. Cada um que pague pelas suas atitudes. E assim funciona um mundo bem melhor, né? O mundo fica bem melhor assim. Vou falar também aqui do caso ontem do Marcelo, né? Ontem, durante o jogo, o Marcelo acerta o jogador do Argentino Júnior, uma cena feia, né? Uma cena muito pesada, uma cena para quem tem estômago, se você não tem, não veja. O Marcelo pega o jogador, visivelmente sem querer. Marcelo, mais uma vez ontem, dá uma mostra, apesar de ser nosso rival, que você sabe que a minha análise é sempre muito centrada, eu não vou ficar aqui dando piti, chamando ninguém de bandido e vagabundo para ganhar teu like, não farei isso. Marcelo mostra ser, mesmo sendo nosso rival hoje, mostra ser mais uma vez um grande desportista que sempre foi. Pô, ficou muito mal com a situação, sabe que pode ter encerrado a carreira de um jogador e visivelmente ficou abalado, chorou, ficou triste, tá abalado ainda, mostrando mais uma vez a postura do Marcelo. Ao contrário, e foi expulso, certo? Ponto, acabou, não tem discussão, o lance é para expulsão. Não há acidente que você quebre uma perna de alguém e que não mereça expulsão. Não há lance de jogo que você quebre a perna de alguém e não mereça expulsão. Tá expulso, tá tudo certo. Foi expulso. E o Fernando Diniz depois, na coletiva, vai falar o contrário. Dá exemplos de você não pode entrar na frente de um carro no trânsito, no sinal verde. Faz argumentos absurdamente ridículos para tentar defender que o Marcelo não deveria ter sido expulso. Chega a ser antidesportivo, do jeito que eu estou falando, do oposto do Marcelo, chega a ser pouco sensível, no sentido, no tato humano mesmo, né? Chega a ser pouco sensível. O Marcelo, você viu o cara abalado, preocupado, e enquanto o Fernando Diniz estava falando sobre lance de expulsão ou não expulsão, expulsão claríssima. E muitos amigos aí, muitos colegas também da mídia tentando passar pano para isso, que não existe. Tanto é que o Marcelo não reclamou, ninguém reclamou, é expulsão clara, ponto, e acabou, encerrado. Mas aí as declarações do Diniz, inclusive, são contraditórias, que ele disse que é um acidente de trabalho, apesar de pesado e triste, que é um acidente de trabalho e não merecia ser expulso por isso, que foi sem querer. Quando, na verdade, ele no Fla-Flu, quando o Gabigol acerta o Ganso, sem querer, ele vai chorar na coletiva que deveria ser expulso. Ele fala, inclusive, o termo, que sem querer também é expulso, sem querer também é lance para vermelho. Cara, muito contraditório, muito ruim, e é muito ruim, Diniz, ver você indo por esse caminho, porque você é o treinador da seleção brasileira. E aí, CBF, fica o sinal, né? A gente já viu que o Ancelotti não vem, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o Ancelotti não vem, todo mundo sabe que o Ancelotti é golpe para poder sustentar o Fernando Diniz, né? Todo mundo sabe que a CBF queria o Diniz, como não conseguiu, que a CBF queria o Diniz, como não conseguiu o apelo popular, a galera não queria o Diniz, inventou que o Ancelotti chega daqui a um ano e vai botar o Diniz até lá. Até lá, ano que vem o Ancelotti fala, vou continuar no Real, o Diniz já tá lá e segue o baile como eles queriam. Todo mundo sabe. É mais um trabalho da CBF que precisa ser contestado e raciocinado. Até porque a CBF não tá com moral para falar de treinador, né? Hoje de manhã, repito, acordei 7 horas da manhã para assistir o jogo das meninas, um fiasco. O Brasil foi eliminado para Jamaica, tá? Cujo na última Copa nós metemos 3-0 nelas, metemos 3-0 na Jamaica na última Copa feminina. Anos depois, o futebol brasileiro retrocede no comando de uma péssima treinadora, mais uma péssima escolha da CBF, A Pia ela é terrível como treinadora, o time estava perdendo sem nenhuma criação, sem nenhum chute no gol, não conseguia criar pelos lados, não conseguia criar pelo corredor central, o time não ameaçou a Jamaica, e ainda assim, no segundo tempo, já o tempo correndo contra o relógio, ela não mexia no time, impassível, não fala, não comenta, claro que não fala, né? Não vai dar ordem, porque não fala português, está há 4 anos comandando a seleção brasileira e não teve o cuidado de falar português. Me desculpa, meus amigos, se eu for morar em outro país, em 6 meses eu estou falando a língua, no máximo 6 meses eu estou falando a língua. Se você não quer, vai para PQP e não vem treinar nossa seleção. Então, dona Pia, trabalho pífio, trabalho ridículo que a senhora fez no Brasil, não deixa saudade, sai aí com um vexame histórico, a seleção conseguiu, em 4 anos de trabalho, piorar, e, de novo, a gente estava perdendo o jogo, perdendo a classificação, né? Não o jogo, porque a Jamaica também não agrediu, a gente estava sendo eliminado da Copa do Mundo e ela não mexia no time, não dava ordem, não falava, não fazia nada,
manteve duas volantes, um time que não estava sendo agredido, manteve duas volantes no jogo inteiro. Ah, piada. Não, sinceramente, é uma escolha ruim. E aí, quando vem no mesmo dia das declarações infelizes do Fernando Diniz, é para abrir o olho. A CBF continua fazendo as mesmas M's, as mesmas bobagens, né? Ó, a janela tá fechando aí, meus amigos e minhas amigas. E com essa janela fechando, houve um vazamento de um documento do Wendel que está gerando um bafafá absurdo entre os diretores, tá? O vazamento da proposta do Wendel expôs muito o Flamengo. É um documento oficial que foi vazado e saiu por aí com valores, com a forma que o Flamengo enviou a proposta. Isso expõe muito o clube, isso foi para o mundo inteiro, isso foi exposto para o mundo inteiro e fica parecendo que o Flamengo é um clube facilmente acessado, ao mesmo tempo que o São Paulo negociou com o Rames Rodrigues por 4 meses e ninguém falou, 4 semanas, sei lá, e ninguém falou uma palavra, não teve um vazamento. O Flamengo tem até documento oficial. Isso expôs muito e está gerando um problema sério na diretoria do Flamengo, que está pedindo, está exigindo cobranças de como qualquer pessoa tem acesso às informações do Flamengo com tantos detalhes, porque não é nem fofoquinha. Tem alguém lá de dentro passando documentos oficiais, tem algum lugar que está vazando documento oficial. E isso é muito pesado, isso é muito bizarro. Há esse questionamento entre os entes lá da diretoria e cabeças deveriam rolar, mas não vão, a gente sabe, né? Porque são todos conchavados, apenas tem um movimento aí de tentar entender por que tem documento oficial vazando. Isso é muito amador, como a gente sempre critica aqui, né? Ainda falando em amadorismo, muita crítica pelo fato do Pedro ainda não ter sido punido. Nessa aqui, né, eu ouvi muita gente chamando o amadorismo, etc. Nessa aqui eu vou dizer que ainda não vou fazer a cobrança. O Pedro não foi punido ainda porque tem que se haver um consenso, tem que se entender exatamente quais são os pontos, tem que ouvir o outro lado, as defesas, e aí sim você vai lá e aplica a punição. Se ele passar batido, é um amadorismo claro, é amadorismo absurdo. Se ele não passar batido, se o Pedro for punido, mesmo que tardiamente, tá justo, porque é o tempo que você necessita legalmente e também racionalmente para que você aplique uma punição justa, tanto para o bem quanto para o mal. A punição precisa ser justa e não se faz punição justa com pressa. Ninguém faz nada com pressa. O próprio Gabigol, né, que foi um ato de indisciplina claro e simples de resolver, foi punido 5 dias depois, se não me engano, 4 ou 5 dias depois do acontecido. 4 ou 5 dias depois, porque sim, você tem que raciocinar, tem que conversar com o jurídico, tem que conversar aqui, ali, ouvir o Gabigol, ouvir todos os lados, etc. E aí você vai lá e pune. Então, a punição do Pedro, por enquanto, eu não vejo ainda como um amadorismo o fato dele ainda não ter sido punido, ok? Falando um pouquinho de boas coisas, né? A venda do Matheus França foi a 5ª maior venda da história do Flamengo. Cara, isso é um ponto muito positivo para a gente debater, um ponto muito legal. O Matheus França, um jogador que tem muito potencial, mas que de fato, como profissional, né? De fato, como um profissional, não era uma garantia, mal jogava de vez em quando. Esse ano estava tendo mais chance, mas ainda assim não era uma sumidade, um titular absoluto, inquestionável, e foi vendido por 20 milhões de euros, sendo a 5ª maior venda da história. O Matheus França só perde para o Vinícius Júnior, para o Paquetá, para o Reinier e para o Gerson. Tá? Vinícius Júnior só perde para esses 4 jogadores. O Matheus França só perde para esses 4 jogadores e é a 5ª maior venda do Flamengo. Ponto positivo, né? E um outro ponto positivo a longo prazo, mas negativo a curto prazo, é o Ayrton Lucas, que ontem passou o dia inteiro já em transição, muito provavelmente volta para o campo ainda essa semana e volta ao grupo o mais rápido possível. Isso é um ponto positivo. Ayrton Lucas e o seu entorse no joelho sendo recuperado, isso é muito legal para a gente, né? Uma excelente notícia, mas não para o jogo de quinta. Para o jogo de depois, para o jogo de amanhã, né? Hoje é quarta. Para o jogo de amanhã, não é uma grande notícia, porque ele não vai jogar. Ayrton Lucas está fora do jogo, até como opção. Ayrton Lucas seguirá nesse trabalho de recuperação. Talvez seja uma boa notícia, ainda nem para o fim de semana, mas já para o jogo de quinta que vem, lá no Paraguai, para o jogo de volta, tá? Vale lembrar que é Libertadores da América. É Libertadores da América e a gente decide lá. Então é fundamental ter muito elenco de peso lá e, é claro, jogar muito bem amanhã aqui no Maracanã, porque é aqui
que a gente tem que fazer o resultado já para tentar dar uma tranquilizada. Decidir fora é sempre muito ruim. Não é legal, não. Então é bom que o Flamengo se estruture aí, beleza? Se acerte e traga de volta o mais rápido possível o Ayrton Lucas. Porque o Felipe Luiz é um baita jogador, mas não aguenta todos os jogos, tá bom? O Felipe Luiz é um puta jogador, mas não aguenta todos os jogos. É isso, meus amigos. Esse foi o Fontoura News de hoje, com muita opinião, né? Com notícias, com informação e, claro, sempre aquela descontração. Aquela descontraçãozinha de leve. Você entendeu, vai? Você entendeu o que eu quis dizer? Aquela descontraçãozinha de leve, para que você comece o seu dia felizinho, com notícias, mas com alguns gracejos, também alguns ímpetos de revolta, quando você fica puto porque acordou 7 da manhã para ver a seleção brasileira e a Pia faz merda o jogo inteiro, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, você sabe o que tem que fazer, dá o like. Se você não gostou, dá o like do mesmo jeito, não importa, dá o like. Dá o like, você é um cara bom, você é uma mulher boa, coração bom, você pode ajudar de qualquer jeito, beleza? É isso, meus amigos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e hasta a próxima vez, porque eu fui, tchau. Uma vez Flamengo, uma vez